E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez aqui com a permissão de Jesus, na emissora da Fraternidade, e dando mais uma oportunidade, que nos dá mais uma oportunidade de continuarmos o comentário sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, ditada que foi pelo espírito André Luiz e psicografada pelo missionário da mediunidade, da caridade, Francisco Cândido Xavier. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o nosso estudo do capítulo 22, o bônus horas. Nós estamos no final do parágrafo 23 e no último programa nós conversávamos sobre a resposta de Dona Laura a André Luiz sobre a herança, que lá em Nosso Lar não tem complicação nenhuma, porque a casa que você mora em Nosso Lar, você pode deixar para a sua família enquanto ela estiver lá em Nosso Lar, mas que depois também ela volta para patrimônio da colônia. E os bônus horas que você, por um acaso, ainda tiver, você tem que devolver também para a administração da colônia. Volta para, como ela coloca aqui, volta para o patrimônio comum, né? A família só vai ter o direito de morar na casa que foi adquirida, no caso, pelo Ricardo. Ela fala também que a ficha de serviço dela, ela pode, e ela vai pedir para que a filha dela, Tereza, que é a última que vai chegar, seja ajudada na colônia. Ela tem isso sim, isso ela pode interceder pelo valor da ficha de trabalho dela, porque, como a gente já comentou em outros programas, em Nosso Lar, nas colônias espirituais superiores, a qualidade do serviço é mais importante do que a quantidade de horas trabalhadas. E a Dona Laura também, no último programa, a Dona Laura comentou com o André Luiz que o mais importante, né, na realidade, a maior beneficiada pelo trabalho dela foi ela mesma, porque ela conseguiu adquirir mais habilidade, mais sabedoria no tempo que ela trabalhou. E que ela agora, como ela vai reencarnar, isso vai ajudar a ela bastante, né, na sua próxima reencarnação. Eu estou lembrando aqui, Tereza, rapidinho, de quê? Da questão da herança e do trabalho. Viver aqui. O livro Renúncia, também da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e de autoria do Espírito Emmanuel. É um livro que se passa no século XVII, em França e Espanha, uma história real, verdadeira, de uma emoção muito grande, aquele livro que nos traz, e ensinamentos também muito grandes. Quem não leu, por favor, leia. E o personagem principal do livro, Alcione, ela é herdeira de uma riqueza muito grande do pai. E por uma trama feita pela personagem do livro, Susana, a mãe dela fica doente, e depois muito doente, na grande epidemia de varíola que teve na França nessa época. E ela vai trabalhar Alcione de babá na mansão do pai, só que ela sabe que ele é pai dela e ele não sabe que ela é a filha. E ela não fala para poder não prejudicar justamente a que fez a trama, que é a Susana, que é a esposa a segunda esposa do pai. Bom, é um drama muito, né, muito interessante da gente ver. Mas o importante que nós trazemos para cá, para a lição, é o seguinte: ela tem herança, ela é herdeira de toda a riqueza da mansão e tudo, mas o que importa para ela não é isso. O que importa para ela são os valores espirituais que ela pode espalhar naquela casa. A mãe dela não sabe onde é o local,
porque senão a mãe dela saberia que é o marido e ela não quer que saiba. O Ciro não quer, para não prejudicar a pessoa que fez a trama toda, né? Mas no final acaba sabendo. E o importante para ela é a herança que ela espiritual, exatamente o que a dona Laura falou aqui, de valores. Ela fala aqui, olha, lucro maravilhoso com a experiência. E aí eu me lembrei do culto do Evangelho no lar, que a Alcione começa a fazer na mansão, com o que é pai dela, com a família toda. E ela começa a ler trechos do Evangelho, porque eles liam, eles faziam o culto, eles abriam a Bíblia e faziam o culto do Evangelho lendo o versículo todo, simplesmente lendo. E nada mais que isso, um comentário ou outro. Ela não, ela pega uma linha ou duas e começa a comentar. Claro, Alcione comentando, imagina o que deve ser isso. E eles ficam surpreendidos com aquilo. E ela fala, a frase que não sai da nossa cabeça sempre é essa. Ela fala para eles assim, que o Evangelho é um vasto caminho ascensional. Porque traz nas suas entrelinhas ensinamentos, tesouros valiosos que nós precisamos saber procurar, né? Precisamos saber localizar onde esses tesouros estão nas linhas que estão escritas. Então, a herança que ela quer deixar, e ela deixou, é a herança do exemplo, do ensinamento. É a herança da experiência que ela adquire. E não a herança material de que ela tinha direito, mas ela não fala. Dando o exemplo de resignação e de coragem, de muita coragem, de muita fé. Então é bem o exemplo que eu lembrei disso aí. Livro Renúncia, quem quiser, por favor, leia, que é muito legal, muito interessante. Então vamos reler, né, o parágrafo 23. Nós estamos no finalzinho dele, quando a dona Laura ela coloca: nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio. Volto à terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Então, ela está dizendo o quê? Que todo o trabalho que ela teve em nosso lar vai ser de muita valia na reencarnação, porque ela adquiriu, como ela mesmo diz aqui, qualidades mais nobres. E isso, a gente já falou no programa passado, o André Luiz vai voltar a esse assunto no livro Ação e Reação, no capítulo 7, quando o ministro Sânzio vai esclarecer algumas coisas lá em nosso lar. E André Luiz coloca para a gente aqui uma pergunta que ele fez ao ministro Sânzio, no capítulo 7. E a pergunta que ele fez é essa: venerável benfeitor, poderemos recolher mais amplas anotações sobre a melhor maneira de colaborar com a lei divina em nosso próprio favor? E aí o ministro Sânzio vai dizer que sim, que a gente pode colaborar quando a gente se esforça. Aí ele vai dar o exemplo de uma pessoa que se suicidou aos 40 anos no corpo. E se ele, lógico, essa pessoa, quando ela adentrar o mundo espiritual, ela vai sofrer muito. Sim, né? Ele vai dar o exemplo do suicídio. Esse homem vai sofrer as consequências, tudo bem. Mas, logo que oportuno, quando ele merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio, na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente se desdobrarão diante dele, por meio do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas,
dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais que o situarão, logicamente, em contato com as forças desequilibradas que se lhe ajustam ao temporário modo de ser. Então, o que ele está dizendo? Antes da gente concluir a fala, ele está dizendo para o André Luiz que aquela pessoa que se suicidou aos 40 anos de idade, chegou mal no mundo espiritual, mas quando ela recebeu o prêmio de um novo corpo, quando ela voltar na Terra, ela, naquela idade em que ela se matou, ela vai sofrer novamente a tentação de se suicidar, porque está tudo gravado nela. E é o fenômeno que os espíritos chamam de circunstâncias reflexas. Que são as tentações, né, querida? Que são as tentações que nascem de nós mesmos. Porque a tentação, ela não vem de fora, ela vem de dentro. O meio pode até, de alguma maneira, facilitar. É que o Chico falava, a tentação é o cachorro brabo correndo atrás da gente, mas a gente doido, a gente correndo às dele. Às vezes, doido para que ele pegue. Mas aí, a gente corre dele, mas doido para que ele, bem, me pega. Me pega. A tentação é mais ou menos assim. Então, ele está dizendo isso. Mas aí o ministro Sâncio vai continuar. Porém, se esse homem não houver amealhado recursos educativos e renovadores em si mesmo, pela prática da fraternidade e do estudo, de modo a superar a crise inevitável, muito dificilmente escapará ao suicídio de novo, porque as tentações, não obstante reforçadas por fora de nós, começam em nós e alimentam-se de nós. Então, se esse suicida no mundo espiritual não estudou, não ajudou, não teve comezinhos deveres de fraternidade, como diz André Luiz e o Emmanuel, ele provavelmente vai cair novamente na armadilha do suicídio, porque ele não melhorou a condição espiritual dele. A dona Laura, olha o que ela diz, vamos repetir. Volto à terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado, porque ela trabalhou em nosso lar, ela estudou. Mas será que aquela moça que lá no capítulo 13 procurou o Clarencio para pedir uma intercessão para os filhos dela, uma ajuda para os filhos dela, será que ela vai conseguir reencarnar de uma maneira melhor? Porque ela não estuda, ela não trabalha, ela não ajuda ninguém, ela não está fazendo nada. Ela é a mesma. Quando ela voltar, ela é exatamente a mesma que quando ela partiu na Terra. Ela não conseguiu desenvolver nada, porque a gente já sabe que só a encarnação realmente nos faz progredir realmente. É a nossa prova, é aquilo. A gente estudou em nosso lar e agora vai provar na Terra se realmente já entendeu o que é trabalhar, que trabalho, acima de tudo, é serviço. Se a gente já entendeu o que é alimentação, a melhor alimentação para o nosso corpo, o cuidado que a gente dê com o nosso corpo. Mas se a gente não estudou, não trabalhou quando desencarnar, se a gente não fizer nada disso, a gente vai voltar os mesmos. A mesma Teresa que desencarnou, se ela não fizer nada no mundo espiritual, só quiser ficar no repouso, quando ela reencarnar novamente, ela vai ter outro nome, ela vai ter outro corpo, mas em essência ela não melhorou nada. Tem uma situação interessante, porque ele fala assim, olha, pela prática da fraternidade e do estudo. Tem uma situação interessante do livro Memória do Suicida, né? Que daquele grupo ali que é relatado, estudado no livro, que está no Hospital Correcional Maria de Nazaré, o Camilo Castelo Branco, que é o Camilo Cândido Botelho, ele é o último do grupo a reencarnar. Ele hesita, porque ele estudou, ele se interessou, ele do grupo ali é o mais interessado. 50 anos. Ele ficou 50 anos no plano espiritual. Ele não queria. Por quê? Porque ele sabia da responsabilidade. Ele já tinha um conhecimento, sabia da responsabilidade do que ele vai. E nós vamos ver isso com a dona Laura lá na frente do livro, lá no final do livro.
porque ela vão fazer lá uma festinha para ela, não sei se vai ter salgadinho, isso não vai, acho que não vai ter não, mas uma festinha para ela, e ela está meio preocupada. Por quê? É o que ela falou, tem 3.000 bônus horas aqui de experiência adquirida. Então, quanto mais experiência... Fora os outros que ela deve ter gastado, fora né? os outros que ela deve ter gastado com alguém. E quanto mais experiência adquirida, mais esclarecimento o espírito vai ter. O que a gente tem medo hoje? De morrer ou do que vai encontrar depois? De desencarnado, na realidade. Se a gente for pensar bem, pelo nosso comportamento, pelo que nós devíamos fazer e não fazemos, nos pequenos detalhes da vida e qualquer coisa, né? Porque que não é fiel no pouco, não é no muito... Não é? Então, quer dizer, essa coisa, e essa tentação que a Teresa leu no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, está no capítulo da coletânea de preces espíritas. E Kardec coloca aqui no item 20 do capítulo 28, para pedir a força de resistir a uma tentação, que é o que ele está falando aqui, das circunstâncias reflexas, que a Teresa falou. A pessoa não se prepara para reencarnar devidamente, não é como aquela senhora aqui do nosso lar, que não trabalhou tanto, mas uma hora vai ter que reencarnar. E aí vem aquela encarnação que mal preparada, repetir os erros, não as é? lições mal feitas. E é aquela roda de samsara, que o indiano fala, vai e volta na mesma coisa, aquela roda, né? Então, aí no Evangelho ele diz assim, 2 origens pode ter qualquer pensamento mau, a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que sobre ela se exerça. Então, ou é a imperfeição nossa ou uma influência que exercida sobre nós. Mas ele a influência tem que ter a sintonia. Exatamente, é o que ele vai falar. Ele continua. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Isso. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita, de sorte que aquele que venha a falir não poderá invocar por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, aquilo que a Teresa leu do Ação e Reação e que a dona Laura fala aqui, é o preparo na vida espiritual que nós temos que ter para uma nova etapa que vai surgir. Porque ela diz assim, volto à Terra investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ela se preparou. Se ela vai obter sucesso ou não, a gente não sabe. Não sabe. Porque... Mas ela já está com uma vantagem perante a outra, que não se preparou nada. Agora, ele não se preparou nada. Agora, se ela vai, porque aí ela vai estar no corpo, é diferente. Por isso que a necessidade, a imposição da encarnação. Passar pelas vicissitudes. Numa casa de expiações, quer dizer, de expiações é pagamento de dívidas. Pagamento de dívidas só o faz quem está devendo. Só está devendo quem é inferior. Então são as expiações, as vicissitudes, né? Aí o Kardec continua aqui. Evangelho capítulo 28, item 20. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito maléfico a nos atrair para o mal, mas a cuja atração podemos ceder ou resistir, como se tratara das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo guardião ou espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom, a se fazer ouvir pela nossa consciência. Porque nunca estamos sozinhos, sempre estamos amparados por alguém tentando. Insistindo conosco em fazer o bem. Então, o que ela está falando aqui da tentação, muitas vezes, é aquilo, porque a dona Laura ela vai reencarnar com as tentações. Ela vai reencarnar, só que ela está bem preparada. É diferente daquela que não se preparou, como a Teresa falou, em nenhum. Aí fica difícil, né? Ela vai precisar repetir as lições que ela não fez direito na última, né? Na outra encarnação. Que é o que acontece com o suicida. Ele suicidou por quê? Qual o motivo? Ele vai resgatar o suicídio, que é a indisciplina dele, e vai ter que voltar à situação pela qual ele se sentiu injustiçado e se matou.
porque vai ter que passar pela prova de novo. Não passou. Não passou, vai ter que repetir. E aí, para terminar o capítulo, porque hoje nós terminaremos esse capítulo, se Deus quiser, a dona Laura, o André Luiz, coloca para a gente assim no parágrafo 24. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: "Nossos queridos estão de volta." E levantou-se para atender. Então aqui o André Luiz, ele realmente ele sintetizou aqui tudo que ele aprendeu dessa conversa do Bônus Horas, que existe um processo para ganhar, mas que devemos aproveitar, cooperar e servir, né? Que é a palavra-chave aqui que a dona Laura usa na sua conversa. O que nós, seres humanos, estamos precisando aprender é a servir, como Jesus falou aos seus apóstolos, não é? Que aquele que quisesse ser o maior dentre todos fosse o servidor, fosse aquele que mais servisse. Aquele então, simbolismo de lavar os pés. De lavar os pés. Para o judeu era uma humilhação, né? Porque era o escravo que fazia isso, né? Tanto que Jesus cinge uma toalha na cintura e se ajoelha para lavar os pés dos apóstolos. E ali ele diz, né, depois dessa demonstração, ele fala que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o que mais servisse. E é o que a dona Laura tentou dizer para o André Luiz, a mesma coisa. Na colônia Nosso Lar, todos trabalham, mas aquele que é melhor visto na colônia é o que mais serve, que na realidade é a figura do governador, que é o que mais trabalha, é o que mais serve, o que mais colabora, o que quase nunca descansa. E terminando o estudo desse capítulo, eu li no livro Opinião Espírita uma mensagem do livro de André Luiz, né? Nesse livro é uma mensagem do próprio André Luiz, que vai falar que até hoje ninguém sabe onde anda a herança do tesouro do rei Creso, que foi um rei grego, mas todo mundo sabe onde anda a herança do escravo Ésopo, não é? Ésopo é o escravo do rei Creso, porque o Ésopo, ele era um escravo desse rei e ele toda noite ele contava histórias para o rei Creso, que são as fábulas que até hoje todo mundo conhece. É a fábula da cigarra e da formiga, é a fábula da lebre e da tartaruga, que todas essas historinhas têm um cunho moral muito interessante. Então, a verdadeira herança é essa, né? O André Luiz dá esse exemplo, que do tesouro do rei ninguém sabe, mas do tesouro das histórias que tinham uma moral elevada do Ésopo, todo mundo até hoje tem. Não é? E melhor herança do que que Jesus deu para nós no seu sermão do monte, e toda a sua pregação não existe, né? Essa é a melhor herança, porque a herança de Jesus, além de verbal, ela foi vivida, não é? E que nós aproveitemos essa herança ao máximo que nós pudermos. E a gente termina com a frase de Emmanuel, que está no livro Serve e Confia, dizendo para nós que prossigamos nas nossas tarefas a que fomos enganjados, com vistas ao bem de todos, agindo e aprendendo, trabalhando e servindo ante as bênçãos de Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.